Esse vídeo é uma aplicação de integral múltipla, no caso integral tripla, para cálculo do centro de massa e momento de inércia do robô Bill. Esse vídeo é da autoria da equipe Aaron Brito e Vanessa Martins. E eu, Aaron Brito, estou aqui representando a equipe e apresentando esse vídeo para vocês. O nosso objeto nesse vídeo, nessa aplicação, é o robô Bill, que é uma iniciativa da Universidade do Estado da Bahia, no grupo de pesquisa AXO, que é o Núcleo de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais, que possui um projeto do robô Bill, que é um robô de serviços domésticos com o intuito de ajudar as pessoas em suas atividades rotineiras e diárias. A ideia é que o robô Bill seja um robô inteligente, de grande capacidade e baixo custo. Mas o que é o cálculo do centro de massa e o que é o momento de inércia? Podemos dizer que o centro de massa é um ponto. A ideia é justamente encontrar que ponto é esse através das coordenadas x, y e z do centro de massa. Ou seja, nós podemos afirmar que o centro de massa é um ponto que se comporta como se toda a massa do corpo estivesse concentrada sobre ele. Para objetos que tenham a distribuição de massa homogênea, o centro de massa corresponderá ao centro de simetria. Quando a distribuição não for homogênea, o centro de massa dependerá da densidade do corpo em questão. Ou seja, o centro de massa se encontra perto das partes onde tem a maior densidade de massa. E para que um objeto tenha equilíbrio, é necessário que a projeção do seu centro de massa intercepte a sua base de apoio. Ou seja, isso significa que o equilíbrio ocorre justamente no centro de massa. E essa seria a ideia de por que eu iria calcular o centro de massa de um determinado ponto. E o momento de inércia, o conceito de inércia de um corpo está ligado ao movimento de rotação. Ele representa a dificuldade de um corpo girar em relação a uma reta, e ele representa também a resistência à mudança em relação à velocidade angular. Ou seja, nós podemos dizer que é uma grandeza física associada à inércia. E assim como um corpo massivo tende a permanecer no seu estado inicial de movimento, com a velocidade constante, também existe uma resistência à mudança no movimento rotacional. Essa resistência em sua velocidade angular é justamente o momento de inércia do respectivo corpo. Agora que nós apresentamos os dois conceitos que serão tratados nessa aplicação, como isso poderia ser aplicado no robô Bill? Bom, o Bill possui uma base com 500 milímetros de diâmetro e sua haste tem uma base quadrada. Sua haste tem uma base quadrada de 32 milímetros por 32 milímetros, que no caso é essa haste quadrada da imagem à direita. E Bill ele já teve uma primeira versão da sua base, que é responsável por fazer a sua movimentação, que era uma base quadrada, que apesar de ter um centro de massa com um equilíbrio que nós podemos dizer de certa forma eficiente, ele tinha muita dificuldade em realizar rotações, realizar curvas. Podemos dizer assim por então que seu momento de inércia era muito grande, ele tinha uma resistência considerável para conseguir fazer curvas. Isso gastava exigia muito trabalho para que ele conseguisse fazer essas curvas. Então optamos por uma segunda versão de base, que era uma base circular, que ela tinha mais facilidade para fazer essas curvas. Só que entretanto houve uma dificuldade em ter esse equilíbrio da base do robô quanto à questão do seu centro de massa. Aqui são algumas medidas da base de Bill. E a ideia é justamente como nós podemos unir os cálculos da engenharia do centro de massa e do momento de inércia com a aplicação em um robô da área da tecnologia da informação. Então nós temos aqui justamente as fórmulas do centro de massa e dos momentos de inércia, porque justamente assim nós podemos ter um experimento calculando exatamente o ponto do centro de massa da base de Bill, de forma que a gente possa ter uma base que tenha um equilíbrio e que o robô possa se movimentar livremente pelos ambientes sem que ele corra risco de cair uma curva, ou que ele possa desequilibrar e cair em cima de alguma pessoa. Então essa é a ideia da nossa aplicação para esse vídeo. O cálculo do centro de massa de um sólido com a densidade de massa por unidade de volume, ele vai ser determinado por uma função, que no caso seria a função do volume dessa base.
E sendo um sólido com densidade dada por essa função, nós podemos calcular a massa através da integral tripla dada pela função da densidade em relação ao ponto x, y, z, no qual é o ponto que eu quero calcular esse centro de massa. Primeiro eu farei o cálculo da massa e depois, achando esse valor da massa, como está escrito ali na primeira fórmula, nós podemos calcular o centro de massa nos pontos x, y, z, onde temos 1 massa sobre 1, integral tripla de x na função com o ponto x, y, z, vezes a densidade em relação a x, y, z. No caso, essa função é justamente a função da densidade do ponto no qual eu quero saber o centro de massa, e eu posso fazer esse cálculo em relação a determinado eixo. Eu posso fazer esse cálculo em relação ao eixo x, em relação ao eixo y e em relação ao eixo z. E no momento de inércia, ele é em relação ao eixo no qual nós queremos fazer o cálculo em relação a essa curva, uma determinada curva que seria o eixo E. Podemos calcular o momento de inércia através da integral tripla de r ao quadrado em relação ao ponto xyz, vezes a densidade no ponto xyz, onde r é justamente a distância do ponto ao eixo E determinado, no caso é o eixo do qual a base estaria projetada para fazer essa curva. Então nós temos essa fórmula, e aqui teria mais ou menos mostrando na prática como seria justamente a movimentação do robô de uma forma que ele pudesse ter um equilíbrio, de uma forma que ele consiga se movimentar de forma segura, fazendo as curvas sem muita resistência, sem um momento de inércia alto, e de forma também que seu centro de massa ele contenha um equilíbrio que o robô possa se movimentar de uma forma segura. Essa foi a nossa ideia de aplicação do cálculo de centro de massa e de momento de inércia. Aqui são as referências e obrigado.